Abra sua Bíblia na Galeria dos Heróis da Fé, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Graças te damos, Senhor. As crianças de 2 a 9 anos, bem tranquilos, podem sair lá para o fundo, com a tia Débora ali. Isto. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Verso 1 diz assim o texto bíblico: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por meio dela os antigos alcançaram testemunho. Versículo de número 10, número 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Versículo de número 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E pela fé, versículo 31, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Solte a sua Bíblia sobre o seu assento, feche os teus olhos e incline tua fronte. Oramos ao Senhor nosso Deus nesse instante. Eterno Deus, Tu que sonda o nosso coração, nós estamos aqui numa noite, Senhor, de celebração e de agradecimento pela semana que tivemos e pela semana que estamos iniciando hoje, Senhor. Queremos pedir a Ti, Senhor, a Tua graça, queremos pedir, Senhor, meu Deus, a Tua bênção, e pedirmos, Senhor, discernimento para que possamos compreender o que queres nos ademoestar, nos exortar, nos instruir nessa noite, Senhor, e que a palavra profética, Senhor, ela vem para esta finalidade, Senhor. E queremos pedir, Senhor, que venha nos abençoar de uma forma especial. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua bênção. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Graças a Deus. Quantas pessoas estão nos visitando? Façam um sinal com a mão, por favor. Gostaríamos de conhecer você. Tem alguém nos visitando hoje? Temos uma mão que se levanta lá no fundo. Ali, um casal. É casal? Isso, amém? Não? Amigos? Isso, bem-vindos. Uma moça que levantou a mão lá do lado da Aline. Isso, amém? Bem-vindo. Quem mais está nos visitando? Faça um sinal com a mão. Ali, amém? É um casal, esposa e esposa, amém? Bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Ministério de acolhimento, fiquem em pé, por favor. Aqui, temos aqui também, amém? Esses irmãos que ficaram em pé são aqui da igreja, eles fazem parte do Ministério de acolhimento. E no final do culto, queridos, você que está nos visitando, aqui na frente eles querem dar um abraço e um presente da igreja para vocês, tá bom? Pela alegria de tê-los aqui nos visitando nessa noite. Deus abençoe. Obrigado, irmãos do Ministério de Acolhimento. Amados, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que Deus tem me incomodado. Eu ia pregar essa palavra apenas em março, mas e até brinquei com a irmã Rosa, que convida todas as mulheres para amanhã. Amanhã não, terça, né, Rosa? Por enquanto é terça, né?
Terça-feira começa a rede de mulheres aqui com a missionária Adriana Vols. E tem uma cantora, Vitória Braga, que vai estar aí. As mulheres não brincam em serviço, irmãos, né? Então terça começa a rede de mulheres 2020, todas estão convidadas. Eu até brinquei com a Rosa assim, eu vou preparar 3 mensagens para março sobre mulheres, né? Porque vai ter o culto especial dia 8 de março, esse ano cai no domingo. Então vai ser o Dia Internacional da Mulher, e vai ter o culto da mulher aqui, dirigido por mulheres, mulheres que vão trazer palavra, mulheres que vão cantar, um dia todo especial aqui no domingo da igreja, que vai ser em homenagem às mulheres e também um culto especial. Mas essa palavra tem ardido tanto no meu coração, irmãos, que eu não resisti. Eu disse assim, Senhor, me dá outra palavra para março, porque eu vou pregar essa palavra. E eu senti de Deus que seria para o dia de hoje. E se você pegar, é uma personagem bastante conhecida, daqueles que amam a história de Israel, que é a vida de Raabe. E eu fazia um paralelo e começava a ler sobre Raabe, e eu disse, o que tem essa mulher de tão especial? Afinal, se nós pegássemos os parâmetros sociais da cultura ocidental, nós diríamos, essa mulher não tem nada de especial, pelo contrário, ela era uma prostituta, ela vendia o seu corpo por dinheiro. Se nós pegarmos, por exemplo, como é que pode uma mulher que é prostituta, que vendia o seu corpo por dinheiro, ela ser colocada numa galeria de heróis de fé, ao lado de Sara? Se você pegar Sara, por exemplo, Sara, esposa de Abraão, ela creu junto com seu marido na promessa de Deus. Ela era uma mulher piedosa, uma mulher que tinha o seu ventre consagrado, estava esperando. Por vezes, às vezes temos até algumas mensagens que falam um pouquinho de Sara, tentando até diminuir um pouco o significado dela, dizendo, Sara até tentou ajudar Deus no cumprimento da promessa. Na verdade, a preocupação de Sara era tão grande com a promessa de Deus na vida do seu esposo, que ela queria ver a promessa se cumprir de uma vez. Por isso que ela utilizou até um atalho para tentar cumprir essa promessa. E nós vemos Raabe ser colocada no mesmo patamar de Sara, o que leva uma mulher a entrar na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Uma mulher que é prostituta entra na genealogia de Jesus. Ela casa com um israelita chamado Salmão, e não é o peixe, tá, irmãos? É o nome do homem. E ela entra na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. O que faz uma mulher dessa, que habitava numa cidade extremamente idólatra? Jericó era uma cidade-estado, governada por um rei, extremamente idólatra. Para você ter uma ideia da idolatria de Jericó, Jericó era uma das cidades cananeias que adorava Moleque. Para quem viu aquele filme Idade Zero, acho que é o nome, uma comédia, aparece até a figura de Moleque no filme, em brincadeiras, mas a situação é muito séria, porque Moleque era o deus da fertilidade. Então se sacrificava donzelas a Moleque, ou Maloque, como você queira chamar. Ele era uma figura caricata de um homem com cabeça de touro, e a sua barriga era uma fornalha. Então os sacerdotes de Moloque ou Moleque, quando iam sacrificar a ele, a sua barriga abria, a fornalha se aparecia, e as moças eram lançadas, crianças e nenês eram lançadas dentro daquela fornalha da barriga de Moloque ou Moleque. Jericó era uma das cidades que adorava esse Deus. Então, como uma mulher prostituta, idólatra, que habita no meio de um povo idólatra, que habita no meio de um povo terrível, ela entra na genealogia de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu tentava me debruçar dentro desses textos a respeito de Raabe. É tão interessante que se você for à carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25, você vai ver que
Raabe é admirada pelo irmão de Jesus, porque quem escreve a carta de Tiago, ou a epístola de Tiago, é irmão de Jesus, Tiago justo, aquele que tinha joelhos de camelo, de tanto que aquele camarada orava. Para você ter uma ideia da postura e do testemunho de Tiago justo, que alguns dos eruditas hebreus ou judeus, eles atribuem a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, devido aos judeus terem matado e atirado Tiago de cima do pináculo do templo, por causa de tão justa que era a vida de Tiago. E esse mesmo Tiago, que tem uma vida de oração, que transforma os seus joelhos em joelhos de camelo, que é um homem extremamente justo, que é um homem extremamente temente a Deus, e que se converte após a ressurreição de Jesus, e se transforma o primeiro, se existe um Papa, seria não Pedro, mas seria Tiago, porque Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém, irmão de Jesus. É por causa de Tiago, por exemplo, que nós irmãos que somos crentes, hoje não somos circuncidados. O que leva um homem desse a escrever na sua epístola, capítulo 2, versículo 25, dizendo: por acaso não foi Raabe justificada pelas suas obras? E ele dá, então, começa a dizer: opa, peraí, tem alguma coisa aí nesse texto que já dá uma luz para nós. Então, como é que uma mulher dessa, que ela se transforma em alguém que é um modelo de fé? Para isso nós precisamos ler a Bíblia. Para isso precisamos mergulhar um pouquinho na história. Se você pegar a história dos hebreus, ou se você pegar a história do povo de Deus, nunca foi projeto de Deus. Escute uma coisa: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um projeto para você. E o projeto de Deus para a sua vida é de paz. A Bíblia diz isso. E é tão interessante que a jornada dos filhos de Israel, da terra do deserto, da terra do Egito, até a terra de Canaã, o projeto de Deus nunca foi 40 anos, diga comigo, nunca foi 40 anos. Você tem uma ideia, irmãos, o caminho, a jornada do Egito à terra de Canaã, levava 22 dias. Mas por uma escolha, por uma decisão, eles levaram 40. Porque quando eles estavam ali na entrada da terra prometida em Cades Barneia, é onde, ali em Números capítulo 13, você vai ver que Moisés manda 40 espias para espiar a terra, e eles ficaram lá 40 dias, e viram que a terra era boa, que tudo que plantava dava. Mas quando eles voltam dos 40 dias e Moisés recebe uma prestação dessa visita, dessa espionagem, 10 espias disseram: olha, a terra é boa, realmente, ela mana leite e mel, mas há gigantes na terra, há cidades fortificadas, por exemplo Jericó. Nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Nós não vamos conseguir tomar posse dessa terra. E a Bíblia diz que eles então desfaleceram o coração do povo. Mas havia 2 ali que disseram: não, o Senhor nos dará esta terra. O Senhor fará com que eles sejam como um pão esmigalhado em nossas mãos, porque foi o Senhor quem nos deu essa terra. Ei, meu irmão, não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para o momento, não olhe para a adversidade, olhe para o Deus que prometeu colocar essa bênção na sua vida, olhe para o Deus que prometeu dar a você essa bênção. Mas geralmente nós queremos dar ouvido à maioria. A
Afinal, nós vivemos numa democracia. Mas nós não somos da democracia, nós somos da teocracia. Nós somos de Deus. Mas por causa de endurecer o coração, eles passam 40 anos. E Deus fez uma promessa naquele dia. Aqueles 2 moços que creram na promessa, que eles entrariam na terra. Passado 40 anos, novamente, está lá pastor Nelson, Josué filho de Num, Caleb filho de Jefoné, no mesmo lugar. Porque não importa o tempo, se o Senhor prometeu, você vai chegar exatamente na hora de cumprir a promessa. Aleluia. Agora é Josué que está no comando, Moisés já é morto. E sabe o que ele faz? A mesma coisa. Só que ele manda 2 espias dessa vez. 2 espias entram na cidade de Jericó. Espiam. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Josué. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 2 de Josué, você vai ver que Josué manda 2 espias. No capítulo 2, verso 1 diz assim: E enviou Josué filho de Num 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai, observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. 3 coisas que mudam a sua história. Três coisas importantes que mudam a sua história. Primeiro, consciência. A palavra consciência quer dizer com conhecimento. Diga comigo, com conhecimento. Isso é a palavra ciência ou consciência. Segunda coisa que vai mudar a sua história: emoções. Emoções são sentimentos gerados no nosso interior, na nossa psique, na nossa alma. A alma do ser humano reage através das emoções. A alma do ser humano reage através dos sentimentos que são gerados em nós, na nossa psique, através dos 5, ou dependendo você da linha que você gosta ou estuda, 6 meios de informação que o seu cérebro recebe, a sua psique, que é os sentidos. Há uma linha que diz que nós temos um 6º sentido chamado sensorial. Então, através das suas emoções, você reage ao seu exterior. E é através dela que você vai entrar na última coisa que vai definir a sua vida: a decisão, a tomada de posição.
O que leva uma mulher que cultua deuses, que está, se você olhar humanamente falando, você olhar para Jericó, e você estudar a geografia e a fisiologia da cidade de Jericó, você vai dizer: eu, ser humano, olhando fisicamente, racionalmente para a cidade de Jericó, se eu fosse um morador de Jericó, eu diria: esse povo é louco, jamais eles vão entrar em Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Alguns historiadores dizem que ela tinha 2 muralhas adjacentes, separadas por 5 metros. Largura das muralhas cabiam 3 carros de guerra que andavam. Quem já viu a foto da muralha da China? Então era mais larga que a muralha da China. 32 quilômetros rodeavam aquela cidade de muralhas. Você olhando para isso, você vai dizer: é impossível essa cidade ser derrotada. Ela era autossuficiente. 2 coisas são importantes num sítio: água e comida. O que é um sítio? É quando um exército adversário, ele cerca uma cidade, e a cidade só sobrevive com 2 coisas importantes: água e comida. Jericó era autossuficiente, porque ela tinha cisternas internas, e ela era autoprodutiva. Poderia passar anos um cerco e ela não caía. É por essa razão que os moradores que moravam nos muros de Jericó, ao ver os filhos de Israel cercando aquela cidade, deveriam chamar os filhos de Israel de loucos. O que pensam eles que vão nos derrotar apenas marchando em torno da nossa cidade? Mas o que leva uma mulher que mora numa cidade que se acha autossuficiente, que jamais vai cair, que jamais será derrotada, a proteger os espias dos filhos de Israel? A primeira razão é que Raabe adquiriu consciência. E não é consciência de ter um sentimento de coisas erradas, irmãos, apenas. Mas ela teve consciência daquilo que ela ouviu falar dos filhos de Israel, que ela ouviu falar dos filhos da promessa de Abraão. E aqui está, se você abrir a sua Bíblia comigo, no mesmo capítulo 2, versículo de número 9, ela esconde os espias, e ela fala uma coisa para eles. No versículo de número 9, ela disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Irmão, isso foi 40 anos atrás. E o testemunho das coisas que o Senhor fizera 40 atrás ainda ecoavam na terra de Canaã. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizeres aos reis amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Até aqui tudo bem, você diria. Mas agora a frase de encerramento, a declaração dessa mulher, é diferente de todas as demais declarações. O que ela diz aos espias? Porque o Senhor vosso Deus é Deus. É Deus. É Deus. É Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra. Essa mulher teve mais fé do que os
do que os 10 espias que entraram para espiar a terra 40 anos atrás. Essa mulher dá uma declaração de uma crença, de uma fé em um Deus diferente dos deuses da sua cidade. Ela diz: eu sei que o vosso Deus tem entregado essa terra nas vossas mãos. É como alguém dissesse assim: eu tenho certeza que essa cidade vai cair. Então Raabe, tendo essa fé, essa declaração de consciência, a primeira coisa que muda a história de Raabe é a consciência. Eu sei que todos vocês aqui, irmãos, até mesmo você que me visita, tem consciência. Você sabe que há um Deus. Você já ouviu falar de Deus, ou alguém convidou e falou de Deus para você, e você está aqui hoje. Só que a grande diferença vem após. Porque ter a consciência de Deus, irmãos, não fará nenhuma diferença nas vossas vidas. Como assim, pastor? Eu creio em Deus. Sim, mas a mesma Bíblia que diz que podemos crer em Deus, é a mesma Bíblia que diz que até os demônios creem em Deus. E ainda por cima diz: e estremecem. Ter conhecimento de Deus, conhecer a Deus, ter a consciência dEle, não fará nenhuma diferença na sua vida. A grande diferença é o que você fará através das suas emoções, que fazem com que você se relacione com esse Deus, e com a informação que você tem desse Deus, é que vai fazer a diferença na sua vida. Raabe teve conhecimento de Deus, e qual foi a emoção que ela teve com relação a esse Deus? Ela teve pavor, ela teve medo. Pastor, é bom ter medo de Deus? A Bíblia diz que você deve não temer o homem, que pode matar o corpo. Antes temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Raabe, por causa das suas emoções, ela disse: eu sei que esse Deus, como fez... Eu estou aqui parafraseando o texto, você não vai encontrar isso no texto bíblico, mas com a informação que o texto me dá, o suporte é que a Bíblia me permite dar, dá a entender que ela, com essa informação, com essa consciência, que Deus ia destruir aquela cidade, mesmo que a visão humana dissesse: é impossível essa cidade ser destruída, mas o coração de Raabe, as emoções de Raabe, ao ter conhecimento de Deus, ela diz: um Deus que faz um povo atravessar em terra seca, um Deus que faz com que eles vençam exércitos que eram indestrutíveis. Esse Deus pode colocar essa cidade no chão, e o que eu farei para ser salva? As emoções de Raabe fazem, através da sua fé, crer que Deus também poderia livrar ela. Então a grande importância é o que você faz com o conhecimento, o que você faz com as suas emoções. As emoções que fazem você interagir e se relacionar com o externo, estão fazendo você tomar uma decisão correta. Raabe tomou uma decisão: eu farei de tudo para salvar a minha casa. Olhe para a Bíblia. Quando Raabe protege eles, fala do seu temor, fala dos feitos do Senhor, testifica. Ela diz no versículo 12: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, por esse Deus, pois vos fiz beneficência, e que vos também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal,
certo. Aleluia. Eu quero falar uma coisa muito forte para você hoje. Para a sua história, para a história da sua casa, para a história da sua família, Deus não precisa salvar toda a sua casa. Heresia, pastor. Não, Deus precisa salvar uma pessoa. Porque através dessa pessoa, Deus salvará toda a casa. Agora eu vou ter que fazer você pensar. Diz para o irmão que está perto de você e me ajuda a pregar, que talvez ele esteja cansado de ver o pastor. E diz para ele: ei, irmão, vira aí, irmão, fala aí, me ajuda aí. Ei, irmão, crer. Não, mas fala com voz de profeta. Fala aí, crer também é pensar. Falei 3 coisas importantes. Primeira coisa, você precisa ter consciência. Segunda coisa, você precisa ter emoções de relacionamento. Terceira coisa é tomar uma decisão. Agora eu vou chocar você. Se a sua casa ainda toda não está salva, porque alguma coisa está falhando na tríplice coisa que faz a sua casa ser salva. Você tem consciência de Deus? As tuas emoções estão fazendo você se relacionar da maneira correta com Deus? E essa relação de emoção, de relacionamento com Deus, estão fazendo você tomar as decisões corretas com relação a Deus? Bom, se essas 3 coisas estão funcionando em perfeita ordem, então a sua casa vai ser salva. Raabe chega para os espias e diz: eu preciso de um sinal certo. Você já vai entender o que Deus vai falar. Toda promessa e todo contrato precisa de um sinal. Quem é casado aqui, levante a mão. Se não tiver na mão, hashtag vai a dica de hoje. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão esquerda? O que essa aliança simboliza para você? Quando você olha para essa aliança, é um sinal certo. Se você não sabe o que essa aliança na sua mão esquerda, como um sinal certo quer dizer, meu irmão, minha esposa agora comprou uma agenda, viu? Está com ela, marca um horáriozinho com o pastor. Eu estou esquecendo de algumas coisas, então a gente já vai chegando numa idade que às vezes a memória não ajuda. Tem que comer banana, né? E eu não como banana, irmão. Sou um fracasso para comer banana. Marca lá, você e seu esposo, uma conversa com o pastor. Porque você precisa olhar para essa aliança, que é um sinal certo na sua vida. De que há 10 anos, 1 ano, 1 mês, 30 dias, 50 anos, 15 anos, 18 anos vou fazer esse ano. E eu olho para cá e eu me lembro de todas as promessas que eu fiz naquele dia. O sinal certo é para lembrar você de todas as promessas que você fez na sua vida. Ela disse: me dá um sinal certo. Quando Deus chega para Noé e disse: eu farei um sinal entre o céu e a terra, que nunca mais destruirei a terra com águas. Esses dias eu vinha da Rua do Padre, e o meu filho gritou: pai, um arco-íris! E eu disse: louvado seja o nome do Senhor, porque aqui está a aliança de Deus com o homem. Quando você olha para o sinal certo, você diz: eu me lembro de todas as promessas.
Os espias disseram: você vai pegar um cordão. Raabe morava nos muros da muralha de Jericó. E eles falam: você vai pegar um cordão de escarlata, que é vermelho. Você vai colocar um cordão vermelho pendurado na janela da sua casa. E quando o Senhor Deus nos entregar Jericó nas nossas mãos, você, olha, escute o que eu vou falar para você aqui nessa noite. Você e todos que estiverem debaixo do teto da sua casa, todos que estiverem com você na sua casa, serão poupados, serão protegidos, serão guardados. Não, acho que você não entendeu o que o pastor está falando para você aqui nessa noite. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há um sinal certo da parte de Deus para mim e para você. E Raabe creu, porque só quem crê, irmãos, toma uma atitude. Só quem crê muda a sua história, muda o seu comportamento. Só quem crê, irmãos, tem emoções, e através das emoções se relaciona com Deus e toma atitudes. As tuas decisões e atitudes, e as tuas alianças, definirão o que será de você e de sua casa. Que alianças você tem feito na sua vida? Que decisões você tem tomado na sua vida? Deus não precisa salvar a casa inteira. Deus precisa de uma pessoa dentro da casa. Vou dar um outro exemplo para você. Abre um parênteses na mensagem. Vou ao livro de Neemias. Do livro de Ezequiel. Deus estava se retirando do templo. Você sabe que Deus nunca sai de bruto. A presença de Deus nunca sai violentamente. Deus é muito cavaleiro. Se você ler a história no livro de Neemias, você vai ver que Deus vai saindo aos poucos de Jerusalém. Primeiro ele está sobre o lugar santíssimo. Num segundo momento, Deus sai, olha para ver se o povo se conserta, se os sacerdotes se consertam. Nada acontece, ele vai para a porta. Da porta, pastor Nelson, diz a visão do profeta, que Deus, novamente, numa esperança que o povo mude as suas atitudes, se arrependa dos seus maus caminhos, tome uma decisão certa na sua vida, mas nada acontece. Diz a palavra que o Senhor se retira da porta e vai sobre os montes. Deus nunca sai de bruto, Ele sempre tem esperança que você tome uma decisão certa, com o poder de decisão que você tem. E sabe o que Ele fala para o profeta ali? Procurei um homem. Ele não procurou uma casa, ele não procurou uma família, ele não procurou o sacerdote, ele não procurou o profeta, ele procurou um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não destruísse essa cidade. Mas a ninguém encontrei. Deus só precisa de alguém dentro da casa que realmente, não é, desculpe a expressão aportuguesada de uma forma bem comum, meia boca,
não é alguém meia boca dentro de casa, não é um meio sacerdote dentro de casa, não é uma meia mulher de Deus dentro de casa, não é um meio exemplo dentro de casa, não, é alguém. Raabe tinha os defeitos que ela teve, mas na oportunidade que ela teve de tomar a decisão certa, ela escolheu a melhor parte, que nem Maria. Ela disse: não, eu vou escolher o Deus de Israel. E o sinal da aliança certa é esse fio de escarlate pendurado na janela da minha casa. Abra sua Bíblia. Capítulo de número 6. Quando o Senhor entrega a Jericó na mão de Josué e dos filhos de Israel, no capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, e tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Quando o Senhor entregou a Jericó na mão dos filhos de Israel, quando eles deram a 13ª volta, perdão, vou refazer a frase, porque foram 7 dias, 7 voltas e 7 voltas no último dia. Então está certo, matemática está certa. Quando eles dão a 13ª volta, porque foi 7 dias, 7 voltas no 7º dia, mais as 6 são 13 voltas. Quando eles dão aquele última volta e eles dão um brado, e os muros de Jericó eles caem, o único lugar que permaneceu de pé naquela muralha foi a janela que tinha o fio de escarlate. O fio de escarlate é um dos tipos bíblicos do sangue de Jesus. O fio de escarlate é um sinal certo, assim como a Santa Ceia é um sinal certo de que eu e você hoje somos novas criaturas em Cristo. É um símbolo certo, é um sinal certo, assim como era o sangue do Cordeiro nos umbrais e na verga das portas, quando o povo estava lá no Egito, e o anjo destruidor passou por cima do Egito, e quando o anjo passou, e o Senhor, e preste atenção, leia o texto, para você entender, em Êxodo capítulo 12, você vai ver que o Senhor Deus passou, e o anjo destruidor passou, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando passava, enxergava a marca do sangue do Cordeiro na verga e nos umbrais das portas. Então o anjo do Senhor não permitia que destruidor entrasse naquela casa. Ô meu irmão, se tiver um fio de escarlate na sua vida, é para nós sobre Cássias. Há uma promessa de Deus para nós. A minha pergunta nessa noite, como apregoeiro para a sua vida, é o que você tem feito com a consciência que você tem de Deus. A minha pergunta nessa noite para você, o que você tem feito com as suas emoções acerca dessa consciência a respeito de Deus. E por último, quais são as decisões que têm gerado na sua vida um sinal certo da tua aliança com Deus?
O fio de escarlate na vida de Raabe foi um sinal certo da aliança que ela fez com Deus. Por causa dessas 3 coisas na vida de Raabe, ela entra na galeria dos heróis da fé. O irmão de Jesus louva ele na sua epístola. Louva ela na sua epístola. Por causa de uma decisão, através do temor ao Senhor, das suas emoções, e de fazer uma aliança com Deus, ela casa-se com Salmão, entra na linhagem de Jesus, que está em Mateus capítulo 1. A minha pergunta para você, nesse primeiro culto de família nosso, de 2020. Pastor, eu não preciso mostrar nada para o Senhor. Não, eu já tenho a minha fé. Bom, o mesmo irmão de Jesus na sua epístola, capítulo 2, ele vai falar para você o seguinte: me mostra a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. A tua fé, que diz que vive da graça, agora inventaram a tal hipergraça, nunca tinha ouvido falar nisso. Já não bastava a supergraça, agora já tem a hipergraça. Daqui um pouco vai ter os Power Rangers da graça, os Vingadores da graça. Esse mesmo irmão de Jesus, ele diz: você pode ter a maior fé de todas, mas se ela não for acompanhada de obras, ela é uma fé morta. E eu vou perguntar para você nesse primeiro culto: qual é o teu sinal certo? O que mostra que você tem uma aliança com Deus? O que tem na sua vida que faz com que Deus você ficar em pé? Por favor, abra os seus ouvidos, porque eu vou fazer uma pergunta muito séria para você aqui nessa noite. Não é eu, pastor, eu posso até olhar para você, acho as tuas obras lindas, bonito, maravilhoso, amém, mas o que importa não é o que o pastor acha, nem o que o pastor pensa, porque não sou eu que vou fazer nada e nem realizar nada em você. Agora eu vou fazer uma pergunta muito forte para você aqui nessa noite: o que faz na sua vida, meu irmão, irmã, que Deus olhe para a sua vida? Escute o que eu vou dizer para você aqui. O que faz com que Deus olhe para você e enxergue em você um sinal certo de que Ele deve cumprir as promessas feitas a você? O que faz com que Deus olhe para você e diga: Ele tem um sinal que me obriga a cumprir todas as promessas da vida dele? Convido você a fechar os seus olhos. E se você não tem um cordão de escarlate na sua vida, em que Deus olhe do céu e olhe na janela dele, tem um cordão de escarlate, na janela dela tem um cordão de escarlate, eu preciso cumprir a promessa na vida dele. E a minha promessa é tão poderosa que se estende a toda a casa dele.
A minha promessa é tão poderosa que se estende para os filhos dele. A minha promessa é tão poderosa e eu tenho que cumprir, porque tem um cordão de escarlate na vida dele, tem um cordão de escarlate na vida dela, e eu preciso cumprir as promessas que eu tenho na vida dele. É só o sinal, é o sinal que faz com que a promessa seja cumprida. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar com você. Você entendeu a expressão que eu usei? Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Porque o mesmo pastor que está pregando para vocês precisa da graça de Deus também. E eu preciso também, como você, todos os dias colocar um fio de escarlate na minha janela. Onde está você? Eu não vou insistir, irmãos, eu vou encerrar o culto. Se estão todos bem, glória a Deus. Se você tem certeza do cordão de escarlate aí na sua casa, na sua vida, glória a Deus. Você tem certeza que Deus está olhando para você e está enxergando o sinal certo da aliança? Está enxergando o sinal certo que Ele tem que cumprir as promessas na sua vida? Se você não tem, irmão, está na hora de você conversar com Ele. Um dos grandes problemas do nosso presente século, queridos, é que as nossas emoções não se relacionam mais com Deus. Nós não temos mais temor de Deus. Afinal, Deus é bom. Afinal, Deus é maravilhoso. Você precisa ter uma aliança com Deus. E o diabo precisa ver um sinal na sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Faz um sinal com a mão, eu quero orar por você. Alguém que quer dar sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém? Alguém que quer se reconciliar com Deus? Você andou afastado dos caminhos do Senhor? Por um motivo ou outro você se afastou da casa do Senhor? Quer voltar para Jesus? Hoje é o dia, vem aqui na frente, você que está aí. Vem aqui. Se tiver alguém aqui na frente, levante a mão alta que eu quero orar para você. Aleluia. Você, irmão, que veio à frente e ouviu Deus falar com você, coloque a mão sobre o seu coração nesse instante. Converse com Deus enquanto nós vamos orar por quem está aceitando a Jesus, quem está se reconciliando aqui nessa noite. Vem aqui na frente, no meio, nós queremos orar por você. Você que está aqui na frente, você que veio, você, irmão, é hora de você colocar o fio de escarlate na janela. É hora de você conversar com Deus e diz: Deus, até agora o fio de escarlate estava fora da minha janela, mas eu estou colocando ele de volta. Eu estou colocando de novo o sinal da minha aliança contigo. Eu estou colocando de volta, Senhor, o sinal da minha reconciliação contigo. Eu estou colocando de volta, Senhor, o pacto que nós tínhamos no devido lugar. Senhor, eu sei que Tu és um Deus tremendo e poderoso. Eu sei que Tu és o Deus, Senhor, que dá vida e tira a vida. Eu sei que Tu és o Deus, Senhor, que faz a ferida, mas também é o Deus que cura a ferida. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus tremendo e poderoso. Oh, e não há um Deus igual
ligam a Ti. Nenhum dos Teus propósitos, nenhum dos Teus desígnios podem ser frustrados ou podem ser impedidos. És o mesmo Deus que diz que operando Tu, quem impedirá, Senhor? Então nessa hora, Senhor, realiza a aliança novamente. Refaz o pacto, Senhor. Senhor meu Deus, refaz novamente. Senhor meu Deus, este contrato, Senhor. Senhor, como diz a canção que nós te louvamos, Abba, me chama de filho. Senhor, porque eu sei que és Tu que sustenta a minha casa de pé. Eu sei que és Tu que sustenta a minha família em pé. Eu sei que és Tu, Senhor, que me dá vitória. Eu sei que és Tu, Senhor, que se a minha casa não caiu, é porque Tu ainda tens sustentado. Eu sei, Senhor, que se a minha vida não caiu, foi porque Tu a tem guardado. Trabalho de Cássias. Senhor, se a minha casa não perdeu a salvação, foi porque Tu ainda teve misericórdia, Senhor. Se os meus filhos estão sendo poupados, é porque Tu ainda tem agido de graça e misericórdia. Então, Senhor, eu refaço a minha aliança, eu refaço o meu pacto, eu coloco o fio de escarlate na janela, para que quando o inferno se levantar contra mim, para que quando os demônios se levantarem contra a minha casa, Senhor, ele enxergue o sinal do sangue de Jesus na minha casa. Nós queremos abençoar, Senhor, estas vidas e corações que aqui estão, Senhor. Senhor, se eles vieram à frente, porque eles sentiram a Tua palavra falar com eles, e que alguma coisa precisava ser colocada no lugar, que alguma coisa precisava ser consertada, e gerou-se no seu coração temor ao Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor, que entrega todas as coisas. Tu és o Deus tremendo, e nós queremos abençoá-los, Pai. Nós queremos ministrar sobre as suas vidas a bênção, e nós queremos declarar que Tu és o Senhor das suas vidas. Então nessa noite renova o pacto, Senhor. Nessa noite renova a aliança. Nessa noite, Senhor, coloca um anel no seu dedo. Senhor, nessa noite dá vestes novas. Nessa noite, Senhor, calça os seus pés com os calçados, Senhor, meu Deus, espirituais. Senhor, coloquem neles o sinal da Tua aliança. Espírito Santo de Deus, nessa hora traz aos corações paz, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Esposo que está com a esposa aqui na frente, dá um abraço nela, diga: amor, nós estamos juntos. Irmão, você que está aqui na frente, dá um abraço no irmão, diz: ei, irmão, nós estamos juntos, irmão. Aleluia. Dá um abraço aí no teu irmão. Irmã, dá um abraço na irmã perto de você. Dá um abraço aí na visitante. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Que maravilha, Jesus.